O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Então, tem velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Então, partir do ponto P na direção 110 e navegar por 4 horas. Então, sai de P e navega por 4 horas. Gente, como a velocidade é constante, tá? A gente vai colocar a distância de P para Q em função do tempo. Então, 4 horas. A partir do ponto Q, na direção 90 e navegar por 2 horas, alcançando o ponto de destino R. Então, de Q para R, 2 horas. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340, em vez de 110. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Partiu de P na direção 340 e navegou por 4 horas. Então, de P para S, 4 horas. Alcançando um ponto S. Partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas, alcançando o ponto T. Então, sai de S e vai para T, 2 horas. A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada. Então, temos aqui a bússola, que vai ser importante para a gente conseguir definir qual é a direção. Tá? E aqui a rota. Temos a rota. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar ao ponto T. Com isso, agora ele precisa definir. Com isso, agora, vamos lá. Ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R, por meio de uma rota retilínea. Considere 0,64 como aproximação para cosseno de 50, a direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar, são respectivamente as nossas possibilidades para direção, ou 135 ou 45. São duas possibilidades. Tá? Vamos fazer do jeito simples. Tá? Vamos simplificar aqui nossa vida. Ele está no ponto T. Olha para onde ele tem que ir. Ele tem que ir para baixo e para a direita. Para baixo e para a direita. Vem para a bússola. Para baixo e para a direita é algo mais ou menos aqui. Tá certo? Mais ou menos por aqui. Está entre quanto? Está entre 90 e 180. Então, a nossa direção tem que ter um valor entre 90 e 180. Então, esquece 45. Não é 45. Tá certo? Esse é o modo fácil. Se você quiser traçar retas para determinar exatamente, você pode fazer. Mas eu vou fazer do jeito que seria legal você fazer na prova, tá? Então, elimina 45. E agora, quanto tempo eu vou precisar? Se liga aqui, esse cálculo não é tão complicado, tá? A gente tem 2 horas e 2 horas. Então, esses dois pedaços são do mesmo tamanho. Portanto, o que vai definir o ΔT aqui, esse deslocamento, né, ou a distância temporal, são esses vetores aqui, gente. Ó. Eu vou redesenhar esse triângulo para vocês enxergarem o que eu estou falando aqui. Vou redesenhar esses triângulos. Esse triângulo. Esse é um triângulo desse jeito. Tá bom? 4 horas, 4 horas. E ΔT. Quanto é esse ângulo aqui? Aí nós vamos aqui, ó. Tentar entender quanto é esse ângulo. Ele foi na direção 340 aqui. De 340 para o zero, que é a mesma coisa que 360, dá 20 graus. E também ele foi aqui na direção 110, ó. De 110 para 90, que é o que eu quero aqui, também vai dar 20 graus. Então, tenho 20 graus e tenho 20 graus ali, e aqui eu tenho 90 graus. O ângulo total, então, gente, entre os dois vetores é 130 graus. Eu venho para cá, 130 graus aqui, 130 graus aqui. Então, eu tenho um triângulo isósceles e eu quero determinar qual é a distância, ou o tamanho da abertura, né, que equivale ali a um ângulo de 130 graus.
eu vou usar a lei dos cossenos. Então, vamos para a lei dos cossenos. Fica ΔT igual a raiz de primeiro lado ao quadrado mais segundo lado ao quadrado menos 2 vezes primeiro lado. Deixa eu apagar isso daqui. 2 vezes primeiro lado vezes segundo lado vezes o cosseno de 130. Tá bom? Olha como vai ficar. ΔT é igual. Eu não vou me desfazer desse 4 ao quadrado não, tá? Porque eu vou querer tirar ele da raiz, já que ele vai aparecer aqui também, ó. Ele aparece aqui também. Então, eu vou colocar ele em evidência e eu tiro da raiz. Fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais... caso menos, né? Menos 2 vezes 4 ao quadrado. E eu vou fazer agora a redução desse cosseno aí. Cosseno de 130. Cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Tá? Ele é negativo. Então, eu vou pegar esse negativo do cosseno de 130 e eu vou fazer o joguinho de sinal com esse menos aqui. Que está do lado de fora. Então, fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 4 ao quadrado vezes o cosseno de... a redução do ângulo é 180 menos 130. Então, fica cosseno de 50 graus. Perceba que o 4 ao quadrado está em evidência, né? Na verdade, ele está em todos os termos. Eu posso colocar ele em evidência e eu vou tirar ele da raiz. Então, sai da raiz como 4. E sobra para o primeiro 4 ao quadrado, sobra 1. Para o segundo, sobra 1. E para o terceiro, sobra 2 vezes o cosseno de 50. E na questão, ele entrega como 0,64. Então, nós ficamos com ΔT igual 4 vezes a raiz de 1 mais 1, 2, mais 2 vezes 0,64, que é 1,28. Então, isso aqui é 4 vezes a raiz de 3,28. Nosso ΔT é, portanto, 4 vezes a raiz de 3,28 é aproximadamente 1,8. E a nossa resposta aqui vai dar 7,2. Vou colocar desse jeito, tá? Aproximado, 7,2 horas. Então, a gente sabe que vai dar 7 horas e alguns minutos. Tá certo? O valor que eu coloquei é um valor aproximado, tá? É um valor aproximado. Então, 7 horas e alguns minutos. O que tem 7 horas pode ser letra A, né? É o que sobra. A nossa resposta é letra A. Se você quiser fazer a continha certinha dos minutos aí, você vai colocar, então, 7 horas mais 0,2 vezes 60. Tá bom? Aqui vai dar 7 horas mais o 0,2 vezes 60. Eu estou fazendo essa multiplicação para conseguir o valor em minutos. Eu fico 60 vezes 0,2, 12 minutos. Ah, professor, não deu os 15 minutos que tem ali na resposta. Não deu porque eu fiz a aproximação aqui, tá? Eu tirei a raiz aproximada de 3,28. Na prova do Enem, você não vai fazer uma raiz exata, né? Senão você vai perder muito tempo calculando casas decimais. Então, esse valor é satisfatório e atendo o que a questão está pedindo. A gente conseguiu aí a resposta como sendo a letra A.